Bom dia! Seja bem-vinda a mais uma terapia pela palavra. Continuando a palavra de ontem, hein, gente? Venham chegando. Parte 2 do Foca no Alvo. Vamos lá. Ontem nós falamos, para contextualizar você, ontem nós falamos sobre o alvo, sobre aquilo que a gente quer e que a gente precisa focar, mas a gente acaba se dispersando aí por várias coisas. Então, eu falei com vocês que dos capítulos 40 e 41 de Gênesis, eu extraí 7 lições. E ontem nós falamos sobre 4 delas. Então, nós falamos sobre o poder que é de Deus, não é seu e nem de nenhum profissional que possa te assistir. O poder é dele. Não espere que os outros façam por você o que você tem que fazer. Prepare-se para as novas oportunidades. E a verdadeira beleza está na alma, está do lado de dentro, está em que você, naquilo que você é, o que você tem de melhor e não do lado de fora ou no que os outros dizem que está, onde os outros dizem que está, certo? Então, essas foram as 4 lições que nós aprendemos ontem sobre os capítulos 40 e 41 de Gênesis, quando José é acusado injustamente, é preso, e aí ele fica, né, naquela situação, e eu acredito que bem chateado, né, com aquela situação, mas em todo tempo ele segue confiando, ele não deixa de confiar e ele não deixa de dar graça a quem realmente merece graça. Então, hoje nós vamos para as lições 5, 6 e 7 desse capítulo. Então, José foi vendido pelos irmãos, ele foi preso, ele foi vendido posteriormente a Potifar, que era o líder lá da casa de Faraó. E aí, em seguida, ele então ganha a confiança de Potifar. E segue lá, vivendo bem, vivendo em confiança e cuidando de todas as coisas de Potifar, certo? Só que aí a mulher de Potifar se interessa por ele porque a Bíblia fala que ele era um homem muito formoso, muito bonito. Então ela acaba se interessando por ele. E aí o que acontece? Ao se interessar por ele, ele recusa porque ele era um homem decente, um homem destinado àquilo que ele entendia que era o melhor para ele, né, referente à palavra de Deus. Então ele recusa essa mulher. E ao recusar essa mulher, ela fica brava e o acusa de estupro. Ao acusar José de estupro, José é preso injustamente. Na prisão ele conhece 2 pessoas lá, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe de Faraó. Ele interpreta os sonhos dessas pessoas, então eles entendem que José realmente tem o dom da interpretação de sonhos. E aí ele fala: não se esqueçam de mim quando vocês saírem daqui. Mas adivinha só, né? Se eles se lembraram. Não, eles esqueceram. Ao se esquecerem de José, a gente se lembra então de que quem não esquece de nós? Deus. Nós temos um Deus que não se esquece de nós em momento algum. E aí ele faz com que Faraó, então, tenha um sonho. Nesse sonho, é um sonho indicando o que viria, e ele fala para todos ali, ninguém consegue interpretar o sonho. E aí então o copeiro-chefe se lembra: ai, lá na prisão eu conheci um hebreu, José, ele interpretou meu sonho e aconteceu exatamente como ele interpretou. Ele é bom nisso, hein? E Faraó manda buscar José. Ao buscar José, José se prepara para aquela oportunidade e se apresenta diante de Faraó. Ao se apresentar, ele interpreta o sonho do Faraó. Então, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, você terá 7 anos primeiro as gordas, né? 7 anos de fartura, depois 7 anos de miséria.
E também as espigas, né? 7 espigas magras comem as 7 espigas gordas e fartas. Então são 7 anos de fartura e 7 anos de miséria. E aí ele interpreta isso e fala para o faraó: você precisa colocar aí uma pessoa que saiba administrar esses 7 anos de fartura, que não desperdice, para que no tempo então das vacas magras, olha a Josi entrando, bom dia Josi, para que no tempo então das vacas magras, você tenha esse estoque ali com você. E aí a gente chega aqui na próxima lição, que é: Faraó olha para José e com a postura de José, ele entende que José era o homem para cuidar de tudo ali que ele tinha. E aí, José, ele se apresenta não nessa intenção, na verdade, ele não sabia que isso ia acontecer, mas o que faz Faraó escolher José? A postura de José, a decência de José, aquilo que José entende que era o melhor de se fazer em relação ao caráter, em relação a como se tratar, como tratar os outros, tudo isso expressa para Faraó o que tem no coração de José. E aí Faraó entende, não, esse cara é um cara legal. E aí tá aqui, ó. Ele fala, né? Por isso Faraó precisa escolher um homem experiente e sábio para administrar o país e também designar outros encarregados por todo o Egito, para que organizem tudo durante os anos de fartura. E aí Faraó fala: encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus? Ou seja, em você, José, está o Espírito de Deus. Eu estou vendo que você é esse cara para cuidar das minhas coisas. Você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. Aí, a gente passa então a pensar aí na jornada de José. Lá atrás, quando ele foi vendido pelos irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi para a casa de Potifar, ele foi acusado. Em momento algum ele imaginou que um dia ele estaria no Egito abaixo somente de Faraó. Então depois do Faraó é José. Depois de José ainda que vem Potifar, que era o poderosão, e todos os outros. Então olha o lugar onde Deus colocou José. Então a ideia aqui dessa quinta lição é passar para você o seguinte: não fica olhando para fora e para a vida dos outros, o que os outros têm, o que os outros fazem, o que os outros deixam de fazer, o quanto os outros se dão bem, independentemente de estarem fazendo certo ou não. Olha para você, para a sua vida, para aquilo que você está fazendo e valorize aquilo que você já tem. E administre bem o que você tem, porque nos 7 anos de fartura, José valorizou o que eles tinham ali, administrou bem, estocou e teve então mantimento para depois os 7 anos de miséria. E inclusive todas as regiões ali iam comprar no Egito das mãos de José. E José que fazia o racionamento daquele alimento e que decidia para aqui vai tanto, para ali vai tanto, para esse não vai. Era ele quem decidia. Então, veja, não importa de onde ele saiu, o que importa é o que ele fez com tudo aquilo que aconteceu com ele, com o que ele fez daquele lugar de onde ele saiu e o quanto ele se posicionou da melhor forma e conseguiu então prosperar e fazer aquilo que de melhor ele poderia fazer. E assim foi. Faraó colocou sob os cuidados de José tudo daquele reino. Ele fala, estou pondo sob os seus cuidados toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito. Não era, vem aqui ser mordomo da minha casa, vem aqui cuidar dessa minha empresinha aqui de não sei o quê. Não. Toda a terra do Egito foi para baixo da administração de José. Olha a importância. E aí,
Então, ele aprendeu, sim, a se posicionar. Ele, em momento algum, ficou olhando para o outro, ele ficou olhando só para as coisas dele. E aí, vem a sexta lição. Bom dia, Diogo, bem-vindo. Vem a sexta lição, que é paciência e perseverança. Do momento em que José sonhou lá atrás, que ele era um adolescente, invejado pelos irmãos, do momento em que ele sonhou lá atrás, para o momento em que se realizou aquele sonho, que foi, lembra, eram as estrelas, as 11 estrelas, o sol e a lua, e todos se curvando a ele. O pai falou, como assim? Nossa casa inteira vai se curvar a você, menino? Você tá maluco? Né? Então, os feixes de trigo, os 11 feixes de trigo se curvando a ele, ou seja, os irmãos se curvando a ele. Quando chegou, então, o tempo de fome, isso aconteceu. Porém, antes disso, José encontrou um lugar ali de tranquilidade, de perseverança, mesmo diante de tudo que estava acontecendo, ele seguiu perseverante, ele seguiu acreditando. Do tempo em que ele sonhou até o tempo da realização, ele sonhou na adolescência, ele realizou isso com 30 anos. Não o momento ali, né, não tô nem lá ainda no momento em que eles se curvam, porque na verdade isso para José não era importante, ele só contou um sonho. Ele não queria as pessoas se curvando a ele, mas era um sonho, ele teve um sonho e contou. Mas do momento em que ele sonhou até o tempo em que ele se tornou poderoso ali na terra do Egito, passaram-se aí muitos anos. Só que aí o que acontece? Paciência e perseverança. Ele, lá na terra do Egito, ele ganhou um nome que é Zafenat-Paneia, que é Deus fala e vive. E ele estava com 30 anos de idade quando começou a trabalhar para o faraó, rei do Egito. E aí, gente, o que acontece? Ele então esqueceu, ele teve paciência, ele perseverou e ele seguiu ali naquele plano dele, mesmo que as circunstâncias não estivessem boas, ele seguiu naquele plano dele. Essa foi a sexta lição. Então, nos 7 anos de fartura que se seguiram, a terra produziu boas safras, ele administrou, ele cuidou e ele foi então colocado num lugar de muita honra. E foi dada a ele como esposa Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Asenate deu a ele 2 filhos. E o primeiro filho ele chamou Manassés. E aí é a 7ª lição que eu quero deixar para vocês. Manassés significa esquecer. Ele deu esse nome ao filho dele dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ou seja, quantas coisas ruins acontecem na vida da gente e a gente fica lá atrás apegado ao que de ruim aconteceu e não segue adiante. E ele decidiu esquecer. Deu até ao filho o nome de Manassés, que significa esquecer. Ele decidiu. Esquecer não é ter amnésia, gente. Não é assim, esqueci totalmente, nem me lembro mais o que aconteceu na minha vida, não quero nem pensar. Não é amnésia. Esquecer, na verdade, é você elaborar o que aconteceu, colocar aí no seu devido lugar e deixar para trás. Não ficar sofrendo por aquilo que aconteceu. José esqueceu? Teve amnésia em relação ao passado dele? Não, ele se lembra de tudo que aconteceu, ele sabe o que aconteceu, ele não é alienado. Mas ele decide olhar para frente, ele decide deixar para trás o que ficou. Então, ele decide esquecer daquela dor e seguir adiante com a vida dele, que agora estava muito boa. E aí, ao segundo filho, ele deu o nome de Efraim, que é prosperidade em dobro, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. E essa última lição, que é a 7ª, que eu quero deixar para você, que é o de mais importante, que é: esqueça, no sentido de não fique apegada na dor, lambendo a sua ferida o tempo todo. Deixe para trás, deixe lá atrás o que passou e fique com o que você tem de melhor. E além disso, entenda que a sua tristeza não é em vão. As lágrimas que você derramou,
elas podem ser utilizadas para bons frutos. Não precisa ser em vão. Tristeza não pode ser em vão, ela tem que trazer aprendizado, ela tem que trazer discernimento, orientação para os próximos passos da nossa vida. Se você olhar para trás e perceber todas as dores que você teve, as lágrimas que você derramou, os lugares de onde Deus te tirou, você vai extrair lições valiosíssimas desses lugares. Então a sua tristeza não é em vão. E tal como aconteceu aqui na vida de José, Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Você também pode prosperar na terra da sua tristeza, desde que você faça um bom trabalho terapêutico aí, elabore tudo isso, acomode tudo isso da melhor forma possível, compreenda que nem tudo vai ter a explicação exata para você, você não vai ter o entendimento de tudo, mas você vai ter sim uma possibilidade de acomodação desse todo, porque pessoas, situações, tudo que aconteceu com você também foi movido a experiências que os outros viveram. Cada um tem as suas experiências, cada um tem os seus momentos de vida, as suas vivências e o seu pacotão lá, a sua bagagem, aquilo que trouxe as pessoas até o aqui e agora, ou até o momento em que você foi de repente ferida por elas. E eu não estou justificando, não estou dizendo que a sua dor é invalidada porque o outro tinha os motivos dele em relação à vida dele. Não, a sua dor é legítima. Não estou justificando, estou apenas tentando te explicar que nem tudo acontece porque o outro fez de caso pensado, ou porque o outro armou, ou porque o outro tinha consciência. Às vezes as pessoas fazem muitas coisas sem ter a menor consciência. Mas isso não quer dizer que você tenha que aceitar. Cada um que busque a sua consciência e o seu autoconhecimento, certo? Você não precisa aceitar, mas não fique aí mergulhada nessa tristeza, sofrendo além do necessário, além do que você já sofreu. Esqueça, deixe para trás, elabore, acomode e deixe para trás. E daqui para frente é o novo. E além disso, compreenda que para cada lágrima que você derramou, você pode então utilizar como uma válvula propulsora e um impulsionador para que você siga para o próximo passo, para o próximo nível, para um novo de Deus. Bom dia, Karina. Então é isso. Essa 7ª lição que eu quero deixar para você, ela fecha com chave de ouro tudo isso que a gente vem dizendo. Então olha lá. Primeiro, o poder é de Deus, não é seu e nem das outras pessoas. Então, se o poder é dele para realizar, confia. Então, assim, essa primeira lição, quando você pensa que o poder não é seu, que o controle não está nas suas mãos, você passa, então, a exigir menos de você, a se cobrar menos. Então, entenda, o poder é de Deus, não é seu. Não está nas mãos das outras pessoas e nem mesmo nas suas mãos. Nas suas mãos está a parte que te cabe. O demais, o que vier a mais, é responsabilidade de Deus. Então, deixe o controle nas mãos dele. Segundo, não espere que os outros façam por você o que você tem que fazer. O movimento que você tem que fazer é responsabilidade sua. Não espere que outro faça por você esse movimento. Terceiro, prepare-se para as novas oportunidades. Esteja pronta. Esteja inteira para as novas oportunidades e não aos pedaços, deixando partes suas lá atrás em todo o resto que aconteceu. Esteja inteira para o novo. Quarto, a verdadeira beleza está em você. Está do lado de dentro, não está na feiura do lado de fora, de tudo que te aconteceu e de toda a maldade que está no coração das pessoas, de repente, que te fizeram mal. Não, nem se apegue a isso, cada um faz o que faz, cada um dá o que tem condição de dar e cada um tem os seus motivos para isso, não cabe a nós julgar, mas também não precisamos aceitar. Não precisamos pegar pra gente, não, deixa com o outro que é do outro, fica apenas com o que é seu e fica com a beleza que tem dentro de você. Quinto, dê valor ao que você tem, administre o que você tem, dê valor ao aqui e agora, não fique olhando para o que falta, ou para o que você teve um dia, ou para o que você ainda sonha em ter. Olha para o que você tem agora, dê valor, administre bem, use bem os seus recursos, e recursos, eu estou falando de tudo, recurso financeiro, recurso de tempo, recurso de humor, de energia, use bem tudo que você tem aí nas suas mãos.
Sexto, paciência e perseverança. José sonhou na adolescência e realizou aos 30 anos. E nesse período em que ele passou aguardando, ele não ficou aguardando de braços cruzados. Não, ele ficou vivendo e fazendo aquilo que de melhor ele poderia fazer, com tudo aquilo de ruim que estava acontecendo com ele. Mas ele teve paciência e teve perseverança. Então ele não tirou aquele sonho dele da mente. Ele sabia que algo iria acontecer. E sétimo, esqueci e prosperei. É o que aconteceu com José. Esqueci. Amnésia? Não se lembra do que aconteceu na vida em absolutamente nada? Não, não é isso. Se lembra, mas a lembrança se tornou apenas uma memória e não mais aquilo que feria, que maltratava, que tirava ele do centro dele. Então, que as suas lembranças se tornem apenas memórias para você e não lembranças carregadas de sentimentos ruins que te levam para um lugar que não é o melhor lugar para você. Ok? E prospere na terra da sua aflição, assim como ele. Elabore, faça um trabalho terapêutico, faça o que tem que ser feito, coloque cada coisa no seu lugar, elabore, deixe no passado o que é do passado e siga para o novo, prosperando, pegando cada lição aprendida, cada lágrima derramada e utilizando em seu favor, em favor do outro, porque onde está a sua dor é também o seu maior aprendizado e pode se tornar inclusive um propósito de vida para você. Então, essas são as 7 lições que eu quero deixar para você dos capítulos 40 e 41 de Gênesis. E eu espero, do fundo do meu coração, que encontre solo fértil aí no teu coração, que frutifique, multiplique e que você desfrute disso da melhor forma e transborde isso para a vida de outras pessoas. Pega essa live e mande para outras pessoas que também precisem ouvir essa palavra. E aquietar o coração, aquietar a alma e seguir para o novo, porque o que passou, passou. O que importa é o aqui e agora, e as decisões que você tomar no aqui e agora vão determinar o amanhã. Então se liga em que você está pensando, em tudo que está passando aí pela sua cabeça, se liga, se conecta e faça o que de melhor você pode fazer por você, porque isso é só você que pode fazer. Combinado? Vamos orar para finalizar? Querido Deus, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada por essas lições e que essas 7 preciosas lições extraídas dos capítulos 40 e 41 sejam verdadeiras sementes que multipliquem, que frutifiquem no solo do coração dessas pessoas e que elas realmente entendam que o melhor do Senhor ainda está por vir. Muito obrigada pela sua providência e pelo seu amor. Em nome de Jesus. Amém. Olha a Josi aqui. Muito lindo e maravilhoso. Anotei tudo. Risos. Amém, Josi. É isso aí. Vamos anotar, vamos guardar. Escrita terapêutica. Você anota, você fixa ainda mais e ainda deixa de lembrete aí. Cola num lugar bem especial que você consiga acessar em todo o tempo para você não se esquecer disso, viu? Um beijo, fica com Deus. Boa terça-feira para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Beijo. Tchau, tchau.